Oi, gente! Vamos começar mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como eu superei o meu medo de dirigir. Acontece que uns dias atrás eu postei um vídeo aqui de 50 fatos sobre mim e eu contei que eu tinha muito medo de dirigir e eu comecei a dirigir 8 anos depois que eu tirei carteira. E aí teve lá alguns comentários pedindo para eu contar sobre isso, então hoje eu vim aqui para poder contar. Antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo com algum amigo que também tem medo de dirigir e deixa um like aí pra mim, tudo isso me ajuda bastante. E pode comentar aqui embaixo também. Bom, enfim, tudo começou quando eu fiz 18 anos e aí eu tirei minha carteira. Antes disso, eu já tinha pegado 1, 2 vezes no máximo aí no carro do meu pai pra poder começar a aprender, mas assim, né, eu aprendi mesmo na autoescola. Comecei a fazer autoescola com 18 anos, foi um presente de aniversário do meu pai pra mim, foi a minha carteira de motorista. E aí comecei na autoescola, toda animada, a gente fica super animado, né? Fiz lá todas as aulas de legislação, de rua, e eu passei de terceira. As 2 primeiras vezes eu fui reprovada até por bobeira, sabe? Mas enfim, passei, tirei minha carteira e tava tudo bem. Aí comecei a dirigir algumas vezes, tipo assim, às vezes a gente ia pra igreja, aí eu ia no carro do meu pai, com meu pai do lado, ou na casa da minha avó. Enfim, uma dessas vezes que eu estava voltando da igreja, acontece que eu tinha esquecido de colocar o cinto de segurança. E aí no meio do caminho, o meu pai viu que eu tava sem cinto, falou assim: nossa, Fernanda, você não colocou o cinto. Eu falei: ah, e agora? Aí meu pai falou assim: eu coloco em você. E aí ele veio pra puxar o cinto e ao invés de eu prestar atenção ali na direção, eu acabei prestando atenção no cinto e o carro subiu no passeio. E aí rasgou o pneu do meu pai, se eu não me engano. E, gente, eu chorei tanto. E eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei muito chateada com o que tinha acontecido. E isso daí acabou que me deu um bloqueio, sabe? Pra poder dirigir. Depois disso, eu cheguei a pegar no carro de novo. Mas assim, sempre acontecia uma coisinha que me bloqueava ainda mais. Por exemplo, depois que eu casei, que a gente veio mudar pra... que eu e meu marido viemos pra Juiz de Fora, nós compramos um carro e tudo mais. Um dia, eu dirigindo o nosso carro, na época era um Fiestinha, e aí eu sei que, enfim, gente, eu fui pra poder ir pra uma outra via, mas tinha um carro aqui, eu realmente não tinha olhado no retrovisor, e aí o cara buzinou em cima de mim, e aí eu já fiquei nervosa, dali a pouco eu já parei o carro, pedi o Lucas pra poder pegar o carro. Então, eu tinha muito medo, eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa. Era assim, as pessoas falavam comigo: ai, Fernanda, você tem que dirigir. Meu pai falava, meu marido falava, minha mãe... Enfim, amigos falavam assim: Fernanda, você tem que começar a dirigir e tal. Gente, só de pensar em dirigir, nossa, Deus, já me dava um frio dentro do meu coração. Não era nem no estômago, era no coração. Aí eu ficava nervosa e pensava, e aí tipo assim, vamos supor, daqui em tal lugar, quando eu imaginava o caminho pra chegar naquele lugar, eu já ficava pensando tudo de errado que podia dar e alguma coisa que eu não ia saber fazer. Era tipo assim, eu realmente não gostava. E aí, eu falava pra todo mundo: gente, eu não gosto de dirigir, não adianta, eu não gosto de dirigir. E realmente eu não gostava, só de falar já me dava nervoso, eu não queria. E nossa, eu não queria nem tentar. Até que, ano passado, eu tirei férias em março e nós viajamos pra Maceió. Bem no dia que a gente tava chegando em Maceió, estourou esse negócio da pandemia, né? Então, assim, não tinha nem como. A gente já tava lá e foi exatamente no dia que todo mundo já começou: gente, pandemia, que não sei o que. No aeroporto já tinha pessoas de máscara, mas a gente não tava nem entendendo muito bem o que tava acontecendo. Mas sabe aquela semana que foi a primeira semana que fechou tudo?
Foi a semana que eu estava em Maceió. Lá em Maceió, na verdade, ainda nem tava fechando, mas assim, na região sudeste já tava bastante coisa fechado, enfim. Aí, essa pandemia aí, nisso a gente, né, terminou nossa viagem, voltamos de viagem, Juiz de Fora já tava tudo fechado, já não tinha nada. Mas a loja que eu trabalhava estava abrindo, porque é loja de pneu, então isso daí, coisas de carro, podia abrir, né? Aí, beleza. Nisso, eu sabia que eu tinha que voltar a trabalhar. Uma semana depois, assim, mais ou menos, eu tinha que voltar a trabalhar. Só que, gente, tava todo mundo com tanto medo, né, com o motivo, que eu falei assim, eu não vou de ônibus, porque... Aí, deixa eu contar. O meu marido sempre me levava e me buscava do meu trabalho de moto, de carro, enfim. Só que alguns dias que ele tirava serviço, que ele tinha que dormir no trabalho dele, eu ia de ônibus e voltava de ônibus. E aí eu falei com ele, eu falei assim, não, eu não vou de ônibus, eu vou ter que começar a dirigir, alguma coisa eu vou ter que fazer pra eu começar a dirigir, pra eu começar a pegar no carro, porque de ônibus eu não vou me arriscar e tal, beleza. Aí, só que aí, uns dias antes da gente tirar férias, eu já tinha pegado o carro com ele e a gente foi pra Barbacena. E aí ele falou assim, nesse dia, a estrada tá tranquila, por que você não pega e não vai dirigindo? Aí eu falei, não, eu não quero. E ele falando, não, vai, insistiu comigo e eu acabei indo. E nesse dia que eu fui pra Barbacena dirigindo, eu gostei, né? Querendo ou não, é meio que... Você só vai pra frente, né? Você não sobe morro e tal, tem ali umas curvas, mas tá entendendo? Não tem que ficar fazendo muita coisa diferente, tem que ter muita atenção, muito mais atenção, mas não tem muita coisa diferente além de você acelerar e prestar atenção ali, e ele do meu lado, me auxiliando em tudo também. Nesse dia eu até gostei mais ou menos, então eu acho que foi até por isso que eu falei, cara, eu vou ter que começar a dirigir. E aí, quando a gente voltou de viagem, de férias, aí eu comecei a dar umas voltas com ele de carro. E aí a gente fez o trajeto que eu teria que ir até a loja que eu trabalhava. Fizemos o trajeto umas 2, 3 vezes. E aí eu falei assim, cara, então agora eu tenho que ir. No dia de ir, gente, foi me dando um negócio assim que só de lembrar eu sinto aqui agora. Foi subindo uma preocupação, uma ansiedade, um nervosismo. E aí eu quase desisti de ir, eu quase falei assim, gente, não, eu vou de ônibus, eu não vou de carro, eu vou de ônibus. Mas eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar o meu medo. Nisso, eu fui. E aí, gente, no início, né, eu lembro direitinho dessa primeira vez que eu fui, foi a primeira vez que eu tava dirigindo sozinha, sem ninguém do meu lado. Eu entrei no carro, eu orei, eu pedi a Deus pra me ajudar, pra estar ali me auxiliando, me ajudando. E desde então, inclusive, eu sempre oro. Toda vez que eu entro no carro pra poder dirigir, eu sempre oro, coloco a Deus à frente de tudo. Mas aí, enfim. E aí eu fui dirigindo assim, falando assim comigo mesmo. Fernanda, ali na frente você tem que dar seta. Fernanda, ali na frente você vai virar pra esquerda. Fernanda, eu fui conversando comigo mesma. Ali na frente tem um sinal. E... sabe, pra poder prestar atenção em tudo que tava acontecendo. E aí fui, cheguei tranquila, estacionei tranquila. Na volta, eu lembro que na volta ainda houve uma situação que eu dei seta pra poder entrar num lugar, só que nisso um ônibus tava quebrado, e aí eu tinha que voltar, só que horário de muito trânsito, aí eu dei seta, fiquei esperando, consegui sair ali daquela situação, parece bobeira. Mas pensa, era a segunda vez ali que eu tava dirigindo, né? Na volta, era no mesmo dia que eu tinha começado a dirigir sozinha. Então consegui sair ali daquela situação e no outro dia eu fui de novo de carro e aí na outra semana eu fiz isso de novo e foi assim. E aí assim, desde então, todas as vezes que eu tinha que ir trabalhar, que o meu marido não podia me levar, eu ia de carro. Aí surgia uma oportunidade de ir no mercado, fui de carro, aí de ir no shopping, fui de carro, até que agora já vai fazer 1 ano e meio que eu tô dirigindo. Claro que eu não tô 100% ainda confiante. Se de repente for pra um lugar que eu nunca fui, sozinha de carro, ou mesmo dirigindo, mas assim, com o meu marido do meu lado, é bem provável de eu não ir. Mas já tem vários lugares que eu consigo ir sozinha. Então, meio que
eu fui superando o meu medo aos poucos, com uma atitude que eu tomei, que foi de, né, eu não queria ir de ônibus, então eu tinha que ir de carro. Mesmo naquele momento, eu na dúvida, pensando assim, cara, eu vou de ônibus, não, eu não vou poder ir. Eu respirei fundo e falei assim, não, se eu não for agora, eu nunca mais vou, então eu tenho que ir. Então eu tomei essa atitude e fui. E isso, gente, com 26 anos, no início do ano passado, 26 anos, eu tirei carteira com 18. 8 anos depois que eu tirei a minha carteira de motorista, é que eu comecei a dirigir sozinha por causa desse medo. Tomei essa atitude, comecei a ir, comecei até a gostar, mas hoje em dia já é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Hoje em dia eu já amo dirigir, principalmente assim, né, para lugares que eu conheço. E eu tenho uma amiga que mora aqui em Juiz de Fora e mora bem longinho assim de mim. De vez em quando a gente sai junto, eu vou lá, levo ela em casa e eu amo fazer isso. Eu amo poder ter essa liberdade, sabe? Então, se você tá me assistindo e você tem medo de dirigir, o conselho que eu te dou é tome essa atitude. Tome essa atitude, mas assim, com muita responsabilidade, com muita atenção. Não tenha medo de pagar mico. Isso era uma coisa que eu também tinha medo. Tipo assim, igual essa vez que o cara deu essa buzinada, eu ficava assim, gente, o que as pessoas estão pensando? Ah, se o carro morrer, alguém que tá ali atravessando a rua vai ver e tal. Não, gente, ninguém tá nem aí pra você. Essa é a realidade. Da mesma forma, ninguém tava nem aí pra mim. A pessoa, às vezes, ali na hora, vai até olhar, pode rir, pode te xingar, mas passou 2 minutos, a pessoa já esqueceu daquilo. Então, não pensa nisso. Pensa assim, eu vou tomar uma atitude e eu vou. E, gente, com muita atenção, muita responsabilidade, porque trânsito não é brincadeira. Esse negócio de dirigir tem que ter muita atenção mesmo para não causar aí nenhum acidente nem com você, com o seu carro, com algum pedestre, com o carro de outra pessoa. E é isso, gente. Essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já teve medo de dirigir ou tem medo de dirigir, comenta aqui embaixo. Eu vou gostar bastante de saber. Se você já superou esse medo, coloca a sua história aqui também, que eu vou gostar muito de ler. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.